Você já parou para pensar onde você vai estar quando a massa entrar em pânico? Enquanto todo mundo corre para a rodovia, empilhando carro em cima de carro, morrendo de desidratação em engarrafamentos de 40 quilômetros, onde você vai estar? Porque deixa eu ser brutalmente honesto com você. A evacuação em massa é uma sentença de morte disfarçada de plano de segurança. 90% das pessoas que evacuam durante uma crise morrem ou ficam feridas não por causa da crise em si, mas por causa do caos da evacuação. A indústria de sobrevivência quer que você compre mochilas táticas de R$ 3.000 e GPS militares. Eles querem que você acredite que sobrevivência é sobre ter o equipamento certo para fugir rápido. Mentira. Sobrevivência é sobre entender geografia urbana, psicologia de massas e ter a frieza de fazer o oposto do que todo mundo está fazendo. Quando a sirene toca e a TV grita para você evacuar, o sobrevivente real está olhando para o mapa e pensando: onde todo mundo não vai estar? Aqui está a verdade que ninguém te conta. Quando uma cidade evacua, ela não fica vazia, ela fica disponível. Bibliotecas cheias de conhecimento e água. Supermercados com comida que vai estragar de qualquer jeito. Edifícios comerciais com geradores e sistemas de filtragem. Tudo isso vira seu enquanto os tolos se esmagam na BR-101, brigando por litros de gasolina a R$ 50. Eu não tô falando de saquear. Tô falando de usar recursos que seriam desperdiçados enquanto você mantém sua família viva. Tô falando de entender que quando o sistema colapsa, propriedade privada vira um conceito filosófico irrelevante comparado com termodinâmica e gestão de calorias. E se isso te ofende, você ainda não entendeu o que é uma crise real. Agora, se você quer ouvir sobre como montar uma mochila de fuga perfeita e comprar lotes no interior, tem 1000 canais para isso. Mas se você quer saber como pessoas reais sobreviveram em Sarajevo, em Caracas, em Porto Príncipe, onde evacuação significava morte certa, então presta atenção, inscreva-se. Agora, se você quer ser do 1% que entende que sobrevivência não é sobre correr, é sobre posicionamento estratégico. E me diz nos comentários, qual foi a primeira coisa que você pensou quando eu disse para não evacuar? Medo? Confusão? Ou você sentiu aquele clique na cabeça de quem acabou de entender como o jogo real funciona? Vamos falar dos 6 locais que se transformam de propriedade proibida em fortaleza de sobrevivência no momento que a multidão vaza. E vou te ensinar não só onde ir, mas por que esses lugares funcionam quando analisados através de termodinâmica, logística e psicologia humana. Local número 1, e você vai rir até entender a lógica brutal por trás disso. Bibliotecas públicas. Eu sei o que você está pensando. Livros não te alimentam, livros não te protegem de balas. E você está certo, mas você está pensando como amador. Uma biblioteca pública moderna é uma fortaleza que ninguém percebe porque culturalmente a gente vê como lugar de silêncio e fragilidade. Realidade brutal. Construção de concreto armado, múltiplas saídas de emergência por código de obra, banheiros com encanamento robusto, sistemas de climatização, backup de energia para servidores. Muitas têm gerador próprio por causa do acervo digital. E aqui está o segredo que separa amadores de profissionais. Água. Todo prédio público tem bebedouros conectados direto na rede de abastecimento. Quando a cidade evacua, a pressão da rede cai, mas a água nos canos ainda está lá. Com uma chave inglesa básica, você acessa centenas de litros de água potável que já passou por tratamento municipal. Não é água da sarjeta que você vai ter que ferver. É água que ontem mesmo alguém bebeu sem pensar 2 vezes. Mas isso é só nível 1. Nível 2. Conhecimento. Quando a internet cai e seu celular vira um peso morto, você tem acesso físico a manuais médicos, atlas de plantas comestíveis, livros de engenharia civil, manuais de primeiros socorros, informação que pode te manter vivo quando Google não existe mais. E nível 3, que ninguém considera: psicologia. Ladrões e oportunistas vão saquear farmácias, mercados, lojas de eletrônicos. Ninguém invade biblioteca. Não tem valor de revenda imediato. Não tem comida óbvia. Isso te dá tempo. Tempo é o recurso mais valioso em uma crise. Mais que comida, mais que água. Porque tempo te permite planejar enquanto os outros reagem. Localização estratégica. Bibliotecas municipais geralmente ficam em áreas centrais,
perto de repartições públicas, longe de zonas industriais perigosas. Elas têm visibilidade tática, janelas grandes para você ver quem se aproxima. Múltiplos andares te dão vantagem de altura, e por código de acessibilidade, sempre tem rampas e elevadores, o que significa que se alguém da sua família tem mobilidade reduzida, você não está preso. Agora, a parte que a física não negocia: temperatura. Bibliotecas são climatizadas para preservar acervo. Isso significa isolamento térmico superior. No calor, o prédio retém frescor. No frio, retém calor. Você não vai morrer de hipotermia, enquanto quem fugiu para o mato está tremendo num abrigo improvisado de lona. Equipamento que você encontra: cadeiras ergonômicas, mesas robustas, armários de metal, computadores que podem ser desmontados por componentes, cabos, ferramentas básicas de manutenção no almoxarifado. E banheiros institucionais sempre têm produtos de limpeza. Cloro é desinfetante. Álcool é combustível e antisséptico. Sabão é sabão, e higiene mata mais gente por ausência do que bala. Local número 2, e esse vai surpreender quem nunca pensou em hidrografia urbana: clubes náuticos e marinas. Quando evacua uma cidade costeira ou ribeirinha, para onde a massa vai? Para a rodovia, para cima, para longe da água, porque tsunami, enchente, pânico de afogamento. E nisso, eles abandonam a maior vantagem estratégica que existe: mobilidade aquática. Uma marina tem barcos. Óbvio. Mas não é sobre ter um iate. É sobre ter acesso a veículos que não dependem de rodovia. Quando a BR está entupida de Fiat Uno queimado e família desesperada, você está navegando canal adentro com velocidade constante, sem engarrafamento, sem barreira policial, sem pedágio de miliciano oportunista. Mas esqueça barco por um segundo. Pensa na infraestrutura. Marina tem combustível, bomba de diesel e gasolina para abastecer embarcação. Isso é ouro líquido quando o posto de gasolina vira Mad Max em 48 horas. E diferente de posto comum, bomba de marina geralmente é menos visada porque o raciocínio popular é: não tenho barco, para que combustível marítimo? Recursos que ninguém conta. Gelo. Fábrica de gelo para preservar peixe. Quando geladeira para de funcionar, gelo vira commodity de preservação de alimento e controle de infecção. Você consegue manter carne, manter vacina se tiver, manter tecido biológico refrigerado em caso de ferimento grave antes de transporte. Oficinas de manutenção náutica têm ferramentas que fazem ferreteria parecer brinquedo de criança. Talha hidráulica para levantar motor de popa levanta qualquer coisa. Solda para casco de alumínio solda qualquer metal. Resina de fibra de vidro repara qualquer estrutura. Cabo de aço náutico aguenta toneladas. E ninguém vai saquear isso porque para massa desesperada isso não parece útil. Para você, isso é reconstrução de civilização. Água doce. Marina tem chuveiro e torneira para lavar barco depois de água salgada. Sistema separado da água potável municipal, muitas vezes com tanque próprio ou poço artesiano por causa de volume. Você tem água para higiene sem gastar água potável. Isso previne disenteria, previne infecção de pele, previne a espiral de doença que mata mais em crise que violência direta. E a vantagem tática suprema: perímetro natural. Marina geralmente está numa península ou pier. Água em 3 lados. Um ponto de acesso terrestre que você vigia com facilidade. Qualquer um que se aproxima, você vê de longe. Tenta cercar uma marina por terra e você pula na água, pega um bote, some. Tenta cercar por água e você tem a vantagem da costa, posição elevada, conhecimento de profundidade. Desvantagem que você precisa saber: exposição. Sem árvore, sem cobertura. Sol direto, chuva direta, vento direto. Você vai precisar improvisar abrigo usando lona de barco, que convenientemente está empilhada em todo o depósito de marina. E se a crise envolve contaminação atmosférica ou radiológica, localização aberta é suicídio. Mas para crise civil, econômica ou desastre natural típico, vantagens massacram desvantagens. Local número 3. E esse é onde a ironia atinge o pico. Escolas e universidades. O lugar que ensina a criança a evacuar em fila ordenada quando o alarme toca, vira o melhor lugar para não evacuar quando o alarme real toca. Infraestrutura educacional
É construída com redundância por lei. Cozinha industrial com capacidade para alimentar centenas. Geladeiras comerciais. Freezers. Fornos a gás com botijão de 13 quilos ou mais. Utensílios em quantidade absurda. E o segredo que nutricionista de escola sabe, mas ninguém mais pensa. Estoque não perecível. Merenda escolar trabalha com arroz, feijão, macarrão, óleo, sal, açúcar em volume institucional. Saco de 30 quilos de arroz. Lata de 5 litros de óleo. Isso não é para família, é para 200 alunos. Quando evacua, esse estoque fica. E como está em ambiente controlado, sem umidade excessiva, dura meses além da data de validade impressa. Banheiros. Você já contou quantos banheiros tem numa escola média? 20, 30 boxes. Todas com encanamento independente. Se um entope, você tem backup. E por código sanitário, escola tem caixa d'água dimensionada para consumo prolongado. Quando rede municipal falha, você ainda tem 1.000, 2.000 litros armazenados em tanque elevado. Isso é semanas de água com gestão inteligente. Enfermaria. Toda escola tem. Equipamento básico de primeiros socorros, maca, termômetro, medidor de pressão, gaze, band-aid em quantidade comercial, álcool, água oxigenada. Não é hospital, mas é 100 vezes melhor que sua bolsinha tática de primeiros socorros que tem 3 curativos e um garrote que você não sabe usar. Ginásio coberto. Pensa na utilidade tática. Espaço amplo para organizar suprimentos. Ventilação natural por altura de teto. Acústica que te avisa se alguém entra. E o piso de madeira tratada não acumula umidade como concreto, o que significa menos mofo, menos doença respiratória se você tiver que dormir lá. Biblioteca escolar, que é mini versão da biblioteca pública, mas com vantagem adicional. Material didático. Livro de Química do ensino médio te ensina a purificar água com o método de destilação. Livro de Biologia te ensina quais plantas são comestíveis. Livro de Física te ensina alavancas e máquinas simples. Geografia te dá mapas topográficos locais. Isso é sobrevivência aplicada disfarçada de educação básica. Equipamento de laboratório que vira ferramenta de sobrevivência. Bico de Bunsen é fogão portátil. Becker é recipiente de medida precisa para dosagem de medicamento ou purificação química. Balança de precisão te deixa fazer farmácia improvisada se você sabe o que está fazendo. Microscópio te mostra se aquela água está cheia de protozoário antes de você beber e passar 3 dias cagando sangue. Rede elétrica institucional com quadro de disjuntores acessível. Você pode isolar circuitos, economizar energia se tiver gerador, ou até redirecionar fiação para criar sistema próprio. E muito campus universitário tem gerador de emergência por causa de laboratório que não pode perder energia. Gerador mantém refrigeração de vacina ou experimento, mas também mantém você vivo. Segurança física. Escola é cercada. Portão, muro, controle de acesso. Já tem estrutura de perímetro que você só precisa reforçar. E, psicologicamente, invasor pensa 2 vezes antes de entrar em escola, porque culturalmente ainda tem peso simbólico. Não é inviolável, mas te compra tempo. Desvantagem: visibilidade. Prédio escolar é projetado para ser visível, para pais acharem, para ônibus pararem em frente. Isso significa que oportunista também vê fácil. Se você vai usar escola como base, você precisa de disciplina de luz noturna. Nada de acender todas as lâmpadas. Nada de fogueira no pátio. Discreta movimentação ou você atrai atenção indesejada. Local número 4. E aqui a coisa fica moralmente cinza, mas taticamente cristalina. Supermercados abandonados. Eu sei o que está passando na sua cabeça. Isso é saque. Isso é crime. E você tá certo, em condição normal. Mas quando o supermercado evacuou faz 3 dias, o dono tá em outro estado, a comida tá começando a estragar, e sua filha tá chorando de fome, moralidade vira conversa de quem tem estômago cheio. Realidade brutal de cadeia de frio. Quando a energia cai, você tem 12 a 24 horas antes de refrigeração se tornar incubadora de bactéria. Depois disso, carne apodrece, laticínio azeda, tudo vira risco de intoxicação alimentar. Supermercado sabe disso. Por isso, o protocolo de evacuação manda trancar porta e acionar seguro. Prejuízo total. Perda aceita.
Mas antes da janela de 24 horas fechar, existe janela de oportunidade nutricional. Enlatados que duram anos, grãos secos, conservas em vidro, biscoitos em embalagem selada, sal, açúcar, café, especiarias, óleo vegetal que não precisa de refrigeração. E água engarrafada, pilhas de água mineral que ninguém levou porque estava pesado demais para carregar correndo. Seção de farmácia. Analgésico, antitérmico, anti-inflamatório, antiácido, remédio para diarreia, vitamina. Não é antibiótico de prescrição, mas é o que mantém pessoa funcional quando dor de cabeça vira enxaqueca incapacitante ou azia vira úlcera sangrando. Produtos de higiene que a pessoa esquece na pressa. Sabonete, pasta de dente, papel higiênico, absorvente, fralda, álcool gel, desinfetante. Higiene previne doença. Doença mata mais que bala em crise prolongada. Você tem acesso a volume que sustenta a família por meses. Utensílios domésticos, panela, prato, talher, copo, isqueiro, fósforo, vela, lanterna, pilha. Tudo que você precisaria comprar em loja especializada tá ali em versão genérica funcional. E funcional é tudo que você precisa. Depósito dos fundos. Aqui que fica o estoque não exposto. Mercadoria ainda em caixa de papelão. E papelão é isolamento térmico, é material de construção, é combustível de última instância. Palete de madeira é estrutura, é lenha, é barricada. Sistema de refrigeração comercial, quando funcional, é obra de engenharia. Compressor, serpentina, gás refrigerante. Se você tem conhecimento técnico ou manual de manutenção, você reativa parte do sistema com um gerador pequeno. Não toda a câmara fria, mas uma geladeira comercial já muda jogo de preservação. Carrinhos de compra. Parece idiota, mas pensa. Transporte de carga com rodinha. Você não vai carregar 100 quilos de suprimento nas costas. Você empurra num carrinho. E estrutura de metal vira material para solda, para armação, para ferramenta improvisada. Desvantagem gigante. Todo mundo pensa igual. Supermercado é primeiro alvo de saque. Então, se você vai usar essa estratégia, você precisa de timing. Muito cedo e você compete com horda. Muito tarde e só sobra prateleira vazia. A janela é estreita. Quando o primeiro pânico passou, os oportunistas já levaram eletrônicos e bebida, mas antes da fome real fazer a segunda onda voltar. E localização. Supermercado em bairro residencial é mais seguro que supermercado de avenida principal. Menor, menos estoque, mas também menos atenção. Você troca volume por segurança. Local número 5, que é a invisibilidade tática pura. Edifícios comerciais vazios. Quando crise bate, escritório vira fantasma antes de qualquer outro lugar. Empresa manda funcionário para casa, tranca a porta e esquece. Não tem valor de saque óbvio. Não tem comida. Não tem equipamento que oportunista comum quer. Isso te dá o bem mais precioso. Tempo sem ser incomodado. Infraestrutura de TI corporativa é subestimada como recurso de sobrevivência. Sala de servidor tem ar-condicionado dedicado para evitar superaquecimento. Esse sistema pode climatizar espaço pequeno para você com fração da energia que custaria climatizar prédio inteiro. E server room é isolada, sem janela, porta reforçada. Você tem bunker improvisado dentro do prédio. Baterias de no-break que mantêm servidor ligado durante queda de energia. Depois que servidor desliga, bateria tá lá. 12 volts DC que alimenta LED, carrega celular, roda rádio comunicador. Não é gerador, mas é energia armazenada que a maioria nem sabe que existe. Cozinha corporativa ou copa. Micro-ondas, geladeira, pia, armário com café, açúcar, às vezes biscoito ou miojo esquecido. Filtro de água. E encanamento que conecta na mesma rede municipal que alimenta o prédio. Água potável enquanto o sistema tiver pressão residual. Banheiros executivos são upgrade de banheiro comum. Alguns têm chuveiro por causa de executivo que malha antes do trabalho. Você tem higiene completa. Alguns têm kit de primeiros socorros por obrigação trabalhista. E papel higiênico empresarial vem em rolo gigante que dura semanas. Mobília que vira ferramenta. Mesa de reunião é bancada de trabalho. Cadeira ergonômica é assento com ajuste fino para dormir menos desconfortável que chão. Armário de arquivo em metal é armazenamento à prova de roedor. Carpete corporativo é isolamento de chão frio.
Cortina blackout das salas de apresentação é controle de luz para você não ser visto de fora à noite. Material de escritório que ganha função nova. Clipe de papel grande vira anzol improvisado. Elástico de dinheiro vira torniquete de emergência. Fita adesiva larga vira curativo compressivo ou reparo estrutural. Tesoura de escritório corta tecido, corda, bandagem. Grampeador industrial grampeia madeira e tecido grosso. Sistema de combate a incêndio. Extintor em cada andar. Extintor de CO2 apaga fogo sem água. Útil quando você não quer desperdiçar água potável. Mangueira de incêndio com engate rápido te dá acesso à água de reservatório de emergência se ainda tiver pressão. E caixa de hidrante tem ferramenta de acesso. Gerador de emergência do prédio. Não em todo edifício, mas em muitos comerciais tem. Protocolo de evacuação nem sempre desliga gerador imediatamente porque elevador de emergência precisa. Se você sabe ligar manual ou o automático ainda está ativo, você tem energia real. E tanque de diesel de gerador comercial não é 20 litros. É 200, 500, 1000 litros. Vantagem de altura. Edifício comercial tem vários andares. Você sobe para o 10º andar, você vê quilômetros. Movimentação de grupo, fumaça de incêndio distante, aproximação de veículo. Visão tática que terreno plano nunca dá. E escada de emergência te dá a rota de fuga vertical que maioria não considera. Desvantagem: água. Prédio alto depende de bomba elétrica para subir água. Sem energia, água não sobe. Caixa d'água de telhado tem reserva, mas é finita. Você vai ter que descer para buscar água no térreo ou acessar diretamente encanamento de entrada antes da bomba. É trabalho, mas é possível. E isolamento social. Edifício comercial no centro financeiro fica em zona que vira deserto quando crise bate. Todo mundo mora em bairro residencial. Ninguém fica no centro. Você tem quilômetros quadrados de zona urbana só para você. Isso é segurança por obscuridade. Local número 6. E aqui a gente entra em território de valor simbólico, que vira vantagem tática. Igrejas, templos, centros religiosos. Independente da sua crença, você precisa entender que instituição religiosa é construída com propósito de reunir comunidade. E infraestrutura de reunião comunitária é exatamente o que você precisa quando tudo colapsa. Salão principal é espaço aberto sem divisórias. Capacidade para centenas de pessoas sentadas significa espaço para organizar suprimentos, para dormir dezenas de pessoas da sua família estendida ou grupo de sobrevivência, para fazer assembleia e planejar sem se esbarrar. E acústica projetada para voz carregar significa que você ouve qualquer barulho de invasão. Cozinha comunitária que faz almoço de domingo ou sopa para os necessitados é infraestrutura completa. Fogão industrial, panelão de 30 litros, utensílios em quantidade, às vezes geladeira grande, às vezes freezer. E estoque de alimento não perecível porque a igreja trabalha com doação. Arroz, feijão, macarrão, óleo em galão. Volume que alimenta a comunidade carente alimenta você. Banheiros comunitários com capacidade alta. E por ser espaço de reunião pública, tem que ser acessível. Rampa, corrimão, porta larga. Se você tem idoso ou pessoa com deficiência no grupo, ambiente já é adaptado. Sistema de som e energia elétrica. Igreja tem amplificador, caixa de som, fiação elétrica distribuída. Se você tem gerador ou bateria, você tem comunicação de longo alcance. Microfone vira sistema de aviso. Alto-falante externo avisa chegada ou afasta invasor com som intimidador. Torre ou campanário onde existe é ponto de observação elevado. Você vê a aproximação de longe. E sino não é decoração. É alarme que carrega por quilômetros. Um toque específico vira código do seu grupo. Perigo, reunião, socorro. Comunicação analógica que não precisa de bateria. Cemitério adjacente em muitos casos. Parece mórbido, mas pensa estratégico. Terreno cercado, arborizado, com fonte de água para manutenção de jardim. Poço ou torneira externa. E psicologicamente, invasor evita cemitério à noite. Superstição funciona a seu favor. Porão ou subsolo onde tem. Temperatura estável o ano todo. Armazenamento de alimentos sem refrigeração. E em construção antiga,
Subsolo às vezes tem acesso a túnel de serviço ou catacumba, rota de fuga que ninguém moderno sabe que existe. Material de manutenção. Igreja tem escada alta para limpar vitral, para trocar lâmpada de lustre. Ferramenta de jardinagem para cuidar do gramado. Enxada, pá, rastelo, tesoura de poda. Isso é agricultura de subsistência e defesa improvisada. Roupas e tecidos. Instituição religiosa tem cortina, toalha de altar, vestimenta cerimonial. Tecido grosso vira cobertor, vira bandagem, vira filtro de água, vira corda quando rasgado em tiras e trançado. E doação de roupa usada significa que tem estoque de vestuário de vários tamanhos. Vantagem psicológica suprema. Santuário religioso tem proteção cultural mesmo quando lei civil colapsa. Não é garantia absoluta, mas maioria das pessoas tem programação cultural para respeitar espaço sagrado. Você não vai ter 100% de segurança, mas você tem camada extra de hesitação antes de invasão que prédio comercial não tem. E se grupo religioso local ainda está ativo, você tem rede de ajuda mútua já estabelecida. Desvantagem. Visibilidade simbólica. Igreja com torre é ponto de referência. Todo mundo sabe onde fica. Se autoridade ou grupo hostil está procurando concentração de pessoas, verifica a igreja primeiro. Então você precisa de protocolo de silêncio, movimento mínimo, luz controlada, fumaça dispersa de fogo pequeno, nunca fogueira grande. Agora eu sei o que você está pensando. Cadê arma? Cadê antibiótico? Cadê equipamento tático? E a resposta é: você não está pronto para isso ainda. Porque armamento sem água potável é piada. Antibiótico sem higiene básica é desperdício. Equipamento tático sem abrigo térmico é fantasia. A hierarquia de sobrevivência não negocia. 3 minutos sem ar. 3 horas sem termorregulação. 3 dias sem água. 3 semanas sem comida. Tudo que eu te mostrei até agora resolve termorregulação com abrigo, resolve água com encanamento e reservatório e coloca você em posição de resolver comida com estoque existente. Armamento vem depois, porque armamento sem fundamento é como comprar Ferrari sem saber dirigir. Antibiótico de estoque sem conhecimento de dosagem, de espectro, de resistência bacteriana, mata você por reação alérgica ou falha de tratamento. Você precisa primeiro de conhecimento, que está nas bibliotecas que eu te mostrei, depois de higiene, que previne 90% das infecções que você acha que vai tratar com antibiótico. E só então, quando você não morreu de diarreia idiota ou hipotermia óbvia, você pensa em farmacologia avançada. A maioria vê vídeo de sobrevivência como entretenimento. Vê, acha interessante e volta pro Instagram para ver danças idiotas. Você tem uma escolha agora. Ser do 99% que acumula equipamento caro que nunca usa e morre no primeiro colapso real. Ou ser do 1% que entende que sobrevivência é geografia, é logística, é fazer o oposto da manada em pânico. Sua tarefa concreta, não amanhã, não quando eu tiver tempo, mas hoje, você vai abrir o Google Maps e marcar esses 6 tipos de localização na sua cidade. Biblioteca mais próxima da sua casa. Marina ou clube náutico se você tem rio ou costa a menos de 50 quilômetros. Escola municipal do seu bairro. Supermercado que não fica em avenida principal. Edifício comercial que você passa e sempre está vazio. Igreja com estrutura grande. Você vai salvar esse mapa e você vai fisicamente passar em frente de cada local nos próximos 7 dias e observar quantas saídas tem, onde fica a entrada de serviço, tem câmera de segurança, tem cerca, tem vigia noturno. Você não vai invadir. Você vai reconhecer terreno como adulto responsável que entende que planejamento vale mais que equipamento. E nos comentários, não me diz ótimo vídeo ou muito interessante. Me diz qual dos 6 locais você identificou primeiro na sua cidade e quando você vai fazer o reconhecimento. Põe data. Vou na biblioteca dia 30. Vou passar na Marina sábado de manhã. Compromisso específico ou você é só mais um consumidor de conteúdo que vai morrer quando Netflix sair do ar? A normalidade não é estado natural da humanidade. É um breve intervalo de calma entre desastres. Você olha para os últimos 100 anos e vê guerra mundial, colapso econômico, pandemia, ditadura, hiperinflação, apagão, enchente, seca. Brasil já passou por tudo isso. Argentina está passando de novo.
Venezuela virou caso de estudo. Você acha que porque tem ar-condicionado e Uber Eats você tá imune? A história não terminou. Ela só tá pausada. Estar preparado não é paranoia. É a coisa mais adulta, mais responsável, mais amorosa que você faz pela sua família. Porque quando o caos bate, e sempre bate eventualmente, você não quer estar na rodovia com tanque vazio brigando por litro de gasolina. Você quer estar na biblioteca com água potável lendo manual médico. Você quer estar na marina com barco abastecido enquanto ponte desaba de sobrecarga. Você quer estar na escola com 3 meses de arroz enquanto o supermercado queima na terceira onda de saque. Se esse vídeo abriu seus olhos, se você sentiu aquele clique mental de quem acabou de entender como o jogo real funciona, inscreva-se. Nós não somos entretenimento. Somos escola de sobrevivência para a realidade brasileira, não para a fantasia de Hollywood. Próximo vídeo eu vou te mostrar por que sua mochila de fuga vai te matar e qual é a alternativa que pessoa real usa em zona de conflito real. Ativa o sininho para não perder. Vamos ficar táticos. Aula encerrada.